Vamos para o nosso resumo da manhã, dessa segunda-feira, dia 24. Foi um dia bom, foi um dia forte, direcional. Não foi fácil de pegar essa queda. A gente vai explicar tecnicamente por quê. O objetivo desse vídeo é educacional, é um pouquinho do que é a minha sala, de como eu ensino Price Action, análise técnica, análise gráfica clássica aqui na sala, tá? E vamos lá. Eu sempre comento que quando o ativo abre com gap amplo, e o gap amplo para mim é acima de 500 pontos, que já pode complicar um pouco a análise, porque distorce muito o movimento. Às vezes ele já abre muito expandido, acelerado, principalmente quando ele já começa o dia com uma amplitude aqui, ó, de 1.000 pontos. Quando ele fez essa primeira barra do dia e ela foi anulada, muito bem localizada na máxima de sexta-feira, com uma barra elefante, como se fosse um trap, um falso rompimento, e fez um pullback, se a gente sempre comenta do primeiro pullback, principalmente bem localizado na VWAP do dia, sim, foi uma entrada. Mas foi uma entrada que eu não faria, como eu não fiz aqui na sala, contra as médias, contra o Fibogap. Mas essa barra mostra para gente pelo menos uma correção saudável, natural até os níveis de retração, até os 50%, até o 61%. E também, o que eu comentei aqui na sala é que para mim ele iria minimamente buscar liquidez na região do ajuste, tá? Mas quando ele rompeu, que mostrou para gente o rompimento 9,30, rompeu média de 200, rompeu o VWAP do dia anterior, rompeu toda essa região de liquidez que a gente comenta, para mim já estava esticado, tá? Eu não consegui fazer uma entrada. Mas 10 e 10, quando ele rompeu esse canalzinho de alta, né, uma bandeirinha de baixa, a gente fez uma entrada, protegeu e o trade nos tirou no zero, tá? Aí começou uma correção profunda aqui. Eu não compraria, como eu não comprei hoje, contra uma barra de força tão grande igual foi essa barra aí dos 60 minutos, como se fosse uma barra da limpeza, como se ela anulasse toda a lateralidade desses 2 dias do índice de quinta e de sexta. Então, eu não compraria em momento nenhum aqui, mas chamou muita atenção para a gente essa barra de 10,30, a barra da abertura do mercado americano, que foi uma barra de maior volume do dia. Então, a gente não sabe, né, se o índice quer continuar trabalhando nessa lateralidade, nessa região que ele está trabalhando nos últimos dias. Mas eu só busquei venda. Eu entrei de novo aqui por volta de 10h55 depois da notícia, o índice me tirou de novo. Entrei aqui 11h30, que para mim foi um padrão bem bonito de venda na retração de 61, mais na região do ajuste. E nessa linha aqui de tendência, tá vendo? Essa linha aqui, o preço está se mantendo debaixo de toda essa região de liquidez. Então, para mim, eu continuo numa venda aqui no índice, esperando uma renovação, um teste de mínima, mas com stop bem posicionado aqui, ó, em cima desse reteste da média de 200, tá bom? Então, quem pegou a abertura se deu bem, mas quem entrou só depois do à vista do Ibov, trabalhar aqui para mim não foi fácil. Se eu fosse fazer alguma coisa no período da tarde ou continuar o trade como eu estou, seria do lado vendedor, tá bom? Vamos pro dólar. O dólar, ele começou o dia com um gap saudável, saindo da região de liquidez. Mas eu não fiz essa entrada também, esperei mais. Por quê? Porque ele estava trabalhando numa região entre a média de 200 do 3 minutos, que é meu tempo gráfico, e a média de 200 dos 5 minutos. É uma região que eu não trabalho, tá? Quando ele fez a volta em V, rompeu as médias, mostrou que ele tinha força para continuar, não apenas para fechar o gap. Quando ele acionou, tá, gente? Quando ele rompeu isso aqui, ó, o último topo e acionou a volta em V, sim, aqui foi uma entrada 9,30 e uma entrada mais, sim, mais segura foi nessa barra por volta de 9,45, tá? Que daria para pegar.
Da mesma forma que o índice eu não conseguiria vender contra uma perna muito forte. Pelo contrário, eu busquei foi uma compra depois que ele fez esse fundo duplo aqui na média de 200, na retração de 61 do dia por volta de 11,45 e o ativo me tirou no zero, tá? Mas eu continuo pensando mais em compra para o dólar, pelo menos para ele fechar micro gap ou testar a região aqui de VWAP mensal, de topo do dia. E Nasdaq, vamos falar de Nasdaq também? Que ativo maravilhoso, tá? A gente ontem à noite mostrei para vocês que eu estava fazendo uma compra bem no início do dia aqui, que ele abriu com um gap muito forte, fez aqui um fundo arredondado bem nos níveis, né, nos primeiros níveis de retração. Tinha gaps aqui para fechar. Falei do gap, mostrei o gaps para vocês e entrou numa super mega tendência. Olha isso, gente. Olha isso, eu ainda tô comprada, tá? Já tá protegido aqui. Fiz mais uma compra aqui na abertura dos Estados Unidos. O trade tá protegido nesse último fundinho, ó. E vamos ver, eu acho que esse alvo que eu tenho aqui para cima do 450 é muito amplo para ir, né? Já que Nasdaq já subiu quase 2%. Mas o trade tá bom, tá protegido, tá indo. Então eu nem olho mais, tá bom? Eu uso aqui a Xstation da XTB para operar o mercado internacional. É isso. Muito obrigada pela presença aqui de todos, né, quem acompanha meu trabalho. Espero estar contribuindo de alguma forma no processo de aprendizagem de vocês. Amanhã tem mais.